Bom, a gente fala agora com uma conversa, temos uma entrevista muitíssimo importante com uma das vozes mais ouvidas dentro do Supremo Tribunal Federal por décadas. Eu estou falando do ministro aposentado do Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello. Nesse cenário de absoluta tensão institucional, ele fala conosco aqui da CNN. Ministro, muito boa tarde. Daniela Lima falando com o senhor. O senhor me ouve bem? Ouço bem, Daniela Lima, que reine a paz. Ministro, o senhor está fazendo um pedido aqui e realmente nós todos gostaríamos muito, mas o cenário não está parecendo tão propício a isso. Eu imagino que o senhor tenha acompanhado a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, seu colega conterrâneo também do Rio de Janeiro, Luiz Fux. Ele foi taxativo, ministro. A gente chegou ao ponto em que o presidente do Supremo precisa dizer que a casa mais alta do Judiciário não será fechada. Sim, disse o óbvio, a não ser que não continuemos com a democracia, com o Estado republicano de direito. Agora, a fala foi uma fala afirmativa como convém. Ele honrou o Supremo, honrou todo o Judiciário. Ministro, o senhor teme algum tipo de ofensiva, dado o que se ouviu ontem em duas praças diferentes, da boca do próprio presidente da República, primeiro cobrando um enquadramento do próprio Fux a Alexandre de Moraes, e depois com termos que não convém repetir aqui, e por fim afirmando que não vai cumprir decisão judicial exarada pelo ministro, colega do senhor também, Alexandre de Moraes? Olha, decisão judicial de duas uma. Cumpre-se ou impugna-se. Agora não dá para simplesmente deixar de cumprir decisão judicial, sob pena de cometimento do crime de responsabilidade. E aí o julgamento fica a cargo do Congresso Nacional. Agora, quanto à fala do presidente, dou um desconto. Atribuo muita coisa que ele disse, não deveria ter dito, não foi algo louvável, a um arroubo de retórica, um discurso como se eles tivessem uma campanha eleitoral e vindo o que é ruim de cima, ou seja, do chefe do Poder Executivo Nacional, do qual nós aguardamos uma postura digna, uma postura exemplar. Ministro, vou chamar o nosso time todo aqui para falar com o senhor. A gente vai aproveitar ao máximo esse tempo que o senhor nos oferece. Estamos ouvindo o ministro Marco Aurélio Mello, ministro aposentado, decano do Supremo Tribunal Federal. Renata Agostini, ministro, está agora em linha com o senhor. Renata? Ministro, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro... Renata. O presidente Jair Bolsonaro falou ontem sobre não respeitar mais decisões que venham do ministro Alexandre de Moraes. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, disse que hoje, que se esse desprezo a decisões judiciais ocorrer por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, se configuraria então, teríamos então um crime de responsabilidade. Na visão do senhor, o presidente Jair Bolsonaro já cometeu até o momento crime de responsabilidade ou isso só ocorreria caso ele se dispuser a não respeitar decisão judicial? Aí, evidentemente, fica agravada a coisa. Agora, com a palavra, os nossos representantes, os deputados federais e senadores, já que a competência para julgar, desde que haja representação, a competência é do Congresso Nacional. Agora, o que eu quero dizer é que o momento é de temperança, um momento é de compreensão, um momento é de combate às crises que assolam o país, a crise de saúde, a crise social, a crise econômica, financeira, com a inflação já sendo sinalizada. E devemos todos estar irmanados nesse combate e não com discussões que não conduzem a nada. Ministro, nosso analista também, Yuri Pita, fala agora com o senhor. Yuri. Obrigado, Daniela. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Yuri. Também se fala muito sobre uma discussão de uma eventual inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, seja pelo que ocorreu em 2018, seja pelo discurso que ele tem feito em questionar o sistema eleitoral. Queria uma avaliação do senhor sobre todos esses eventos, esses fatos, e se haveria respaldo jurídico para uma eventual inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. É cedo, é muito cedo para uma definição. E aí caberá ao Tribunal Superior Eleitoral sopesar valores,
sopesar o valor que é um valor medula do Estado democrático, que é a liberdade de expressão, e sopesar também o cometimento ou não de uma prática eleitoral que leve ao indeferimento do registro. Por enquanto é cedo para nós nos pronunciarmos a respeito. Agora, torno a dizer, eu aguardo do presidente da República uma evolução e aguardo uma postura que sirva de base, sirva de exemplo aos cidadãos em geral. Ministro, eu vou chamar também o nosso âncora em Brasília, o Kenzo Matida, mas eu vejo que o senhor insiste nesse ponto e acho interessante. O senhor sempre foi um ministro muito combativo, tem uma trajetória dentro da Suprema Corte. A gente costumava brincar aqui durante o jornal, ministro, quando tinha julgamento, que era preciso reservar o espaço para a divergência sempre de Marco Aurélio Mello. E quando o senhor, então, exato, eu falo, nunca apostemos em decisão unânime, porque é preciso respeitar o espaço da divergência saudável de Marco Aurélio Mello. Mas, ministro, quando eu vejo o senhor aí insistindo tanto na questão da temperança, da tranquilidade, de baixar a temperatura, pergunto se é possível, com o próprio presidente da República jogando a discussão para esse patamar. Ainda há tempo de aguardar um recuo? Porque, aparentemente, ministro, ele dobra a aposta, sempre. Pois é, parece que em crises ele nada abraçada. Mas a nossa esperança é constante. E só os mortos, já disse um filósofo, não evoluem. Que o presidente evolua e busque o que for melhor para a sociedade brasileira, para essa sofrida república que é a república representada pelo Brasil. Nós devemos ser otimistas e, sendo otimistas, só podemos esperar que haja evolução. Kenzo, com você, querido. Obrigado, Dani. Ministro, Kenzo agora falando, ministro, só o fato, ministro, do presidente Bolsonaro participar de um ato com faixas antidemocráticas que a gente viu ontem, isso já pode configurar ali algum crime, ministro, na sua avaliação? Foi o que eu falei. Aí caberá, evidentemente, aos congressistas deliberarem a respeito, uma vez provocados. Agora, que não é bom, não é positivo, não é, evidentemente. O que nós vimos ontem, com aquele discurso ácido do presidente, inclusive criticando a grande instituição, que é a instituição básica no Brasil, que é o Supremo e também integrante do Supremo, não se coaduna com o que nós aguardamos do presidente da República. Agora, vamos somar esforços aí para que haja evolução, e a evolução pressupõe o entendimento, pressupõe também a boa vontade do presidente da República. Ministro, para finalizar, o senhor entende que seus colegas estão protegidos, que o Supremo Tribunal Federal está protegido? O senhor acha que existe risco de algum ataque efetivo, eu digo, para além do que já está claramente constatado e registrado na imprensa e na história, feitos ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, mas eu digo risco à integridade física, risco ao próprio Supremo Tribunal Federal e seus componentes? Não, risco físico eu não percebo no cenário. E eu tenho uma crítica, quando construtiva, como salutar, como bem-vinda, como um alerta para buscar-se realmente correção de rumos. Agora é ruim ter-se essa discussão, considerados dois poderes muito importantes da República, como também é o poder legislativo, executivo e judiciário. Por isso eu preconizo que se fume o cachimbo da paz. Ministro, para finalizar, queria só perguntar ao senhor, dada essa quadra tão conturbada, qual é o papel ali que cabe ao presidente do Supremo, Luiz Fux, porque ele fica premido entre defender o colegiado, o próprio Supremo, que é a alma do judiciário, né, o que garante nosso Estado democrático de direito, entre defender esses ataques e buscar, digamos, esse caminho da temperança que o senhor falou. De fato, é uma missão muito espinhosa, bastante complexa. Cabe a ele manter aberto o diálogo e atuar com luva de pelica e punhos de aço, como ele fez hoje no pronunciamento.
penso que o pronunciamento foi à altura do Supremo, foi à altura do Poder Judiciário e foi positivo para se dizer que realmente nós temos poderes harmônicos e independentes. E essa independência pressupõe o respeito mútuo. Ministro Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, deixou a corte em julho. Ministro, muitíssimo obrigada por falar conosco aqui no CNN 360 neste 8 de setembro. Ministro, que o senhor chegou pedindo paz e a gente está vendo um movimento muito forte das placas tectônicas em Brasília, a ver aí se seu pedido se concretiza. Até o momento está difícil. Trabalhamos e torcemos junto com o senhor. Obrigada, ministro. Vamos torcer uma corrente aí forte nesse sentido.